Olá, gente. Bom dia, boa tarde. Nós somos a dupla Maria Fernanda e José e hoje a gente vai apresentar para vocês um pouco sobre o que é a estatística espacial e alguns conceitos básicos. Então, o que é a estatística espacial? É a área da estatística que trata de compreender a distribuição espacial de dados oriundos de fenômenos ocorridos no espaço geográfico. Ou seja, o que isso quer dizer? Ela estuda métodos científicos para coleta, descrição, visualização e análise de dados que possuem coordenadas geográficas. Logo, para que um problema seja de estatística espacial, seus dados, obrigatoriamente, eles têm que estar relacionados, possuir algum tipo de índice que referenciam sua localização geográfica. Ou seja, a referência geográfica, algum tipo de localização geográfica, ela é necessária e é explicitamente utilizada para as modelagens desse método estatístico. Devido à grande evolução computacional de técnicas de mapeamento e acessibilidade ao Sistema de Informação Geográfica, SIG, esse método estatístico ele vem crescendo muito, porque antes não era possível trabalhar com isso, porque não havia ferramentas. Hoje, a parte informática e de ferramentas desse lado vem crescendo muito. Então, hoje o SIG é o principal responsável pelo avanço da estatística espacial e pela possibilidade de fazer modelagens cada vez mais sofisticadas. Um sistema de informação geográfica vai ser um conjunto de equipamentos e programas computacionais que vão possibilitar a montagem desses modelos, além das próprias ferramentas que vão possibilitar a coleta, armazenamento, manejo, análise e visualização de informações georreferenciadas. Então, quais são os tipos de dados que a gente vai encontrar dentro da estatística espacial? São 4 principais tipos de dados. O primeiro são os processos pontuais. Os processos pontuais, eles identificam eventos ou fenômenos como pontos localizados no espaço. Neste caso, o interesse espacial principal consiste em coordenadas geográficas que representam a localização exata de cada acontecimento. Então, processos pontuais são pontos no espaço, com coordenadas que identificam cada evento. Então, cada evento ele representa exatamente um ponto. O segundo tipo de dados são os dados diários. São dados relacionados a levantamentos, por exemplo, levantamentos populacionais, como censos, estatísticas de saúde, cadastramentos populacionais, entre outros, que vão agregar uma região inteira. Então, por exemplo, quando a gente fala de um censo, a gente não localiza cada informação como um ponto, mas sim uma área como homogênea. Então, uma área ela vai ser subdividida em regiões dentro do mapa e cada região ela vai receber uma identificação geográfica, informação geográfica, porém ela vai ser homogênea, não vai ser um ponto pontuado exatamente, vai ser uma informação homogênea, por isso são dados diários, são dados que vão representar uma área inteira. Nós temos também as superfícies continuadas. O principal objetivo, o resultado das análises de superfície continuada é a construção de mapas geológicos e topográficos. Os dados de superfície continuada ou superfície contínuas tratam de amostras de campo regular e irregularmente distribuídos em situações cotidianas. Então, você vai juntar esse amontoado de dados e vai gerar essa superfície contínua. O objetivo desse tipo de dados é justamente compreender melhor o espaço geográfico. Por isso, ele vai resultar em mapas geológicos e topográficos. E a gente tem, por último, os dados de interação espacial. Esses dados, cuja localização ela é fixa, porém de forma contínua, ela vai indicar fluxos. Então, nós vamos ter sempre pontos fixos que vão se interligando e isso vai indicar, por exemplo, os fluxos. Então, nós vamos ter pares ordenados que vão indicar um acontecimento que estava em localização X e passou para localização Y. Esse tipo de dado ele é muito importante, por exemplo, para planejamento comercial, de transporte, de saúde, ou, por exemplo, identificar questões ecológicas, como movimentação de pássaros e migração. Então, esses são os 4 tipos de dados que a gente tem dentro da estatística espacial. Pronto. Agora eu vou falar um pouco sobre os 3 tipos de análises que são feitos utilizando esse tipo de dados. As análises de eventos pontuais são, assim,
bem autoexplicativos, são eventos localizados, como a ocorrência de doenças. Um exemplo muito bom que a gente pode usar são endemias, como transmissão feita pelo mosquito da dengue, transmissão da dengue pelo Aedes aegypti, que é uma endemia localizada e dá para ser calculado esse tipo de transmissão, que aí a gente chega numa determinação de padrões, que é uma forma de se utilizar essa análise. A análise de superfícies, que é a amostra de campo e matrizes, que a gente tem como exemplo também os depósitos minerais, que é para determinar a área que uma mina, por exemplo, que uma mina poderia atuar para procurar determinado mineral, como, sei lá, ferro, pode ser. E os problemas tipos, interpolação e medida de incerteza, que é quase como usar uma probabilidade. Você não sabe se vai exatamente acontecer o que você acha, então você usa esse tipo de dado também para estimar a quantidade de mineral nesse exemplo. E as análises diárias, que são polígonos que usam polígonos e atributos que podem ser usados, por exemplo, em dados censitários, que trabalham com regressão de distribuições conjuntas, que pode ser considerado também a movimentação das pessoas que vão votar durante os dias de votação, de eleição e por aí vai. Pode passar o slide. Pronto. Aqui nós temos assim, como proceder, como normalmente as pessoas agem, os estudiosos agem, quando vão utilizar dados relacionados à estatística espacial. Primeiro ocorre a coleta de dados, que é por meio da extração de materiais ou por uma pesquisa de campo. Tanto faz, normalmente é assim. Depois, um pré-processamento dos dados que você coletou, que é assim, uma etapa não obrigatória. Se avalia os dados utilizados, não apresentam alguma inconsistência, se eles seguem algum padrão ou alguma coisa assim. Aí vem a modelagem da estrutura espacial, que alguns métodos nessa modelagem requerem que as amostras sejam modeladas usando um semivariograma, ou uma função de covariância, para se definir se a amostra tem mais similaridade com os exemplos, com os elementos próximos, ou com o grupo todo, que é aquele momento de você avaliar o indivíduo é mais específico ou ele é mais relacionado ao todo das informações que você tem. Depois, que é o passo 4, vem a definição da estratégia de busca, que é nessa etapa que é definida quantas amostras são utilizadas na interpolação, que é um dos métodos utilizados no processamento desse tipo de dado. Depois vem a previsão de valores, que já é feita com o modelo pronto. Aí você faz efetivamente a interpolação, tendo geralmente por resultado um mapa com as previsões para as localizações, só que sem a amostra. Aí depois vem a qualificação da incerteza das previsões, que aí você analisa aquelas previsões do outro passo, que são ao mesmo tempo geradas as previsões sobre valores sem amostras, avaliamos os erros na previsão. Isso ocorre porque certos métodos de interpolação não são determinísticos, e assim possibilitam a avaliação de erros em seus cálculos. Depois vem a verificação. É nessa etapa que é verificado com as amostras não utilizadas se os valores das previsões condizem com elas. Então, se as previsões estão certas, estão equivalentes às amostras, você faz a verificação. Caso elas estejam distantes, é necessário reavaliar os passos 1 a 3, que aí é que volta, que aí é que faz o ciclo, que aí chega o dado 8. O dado 8 é se as previsões estão condizentes, você vai para o dado 8 e usa esses dados de superfície para tomar a sua decisão. Pode passar. Pronto, agora são os métodos, que nesse tipo de dados usa os métodos de interpolação, que são métodos divididos em dois, em determinístico e geoestatístico. Os métodos de interpolação determinístico
são os métodos que calculam os valores de cada ponto, baseado diretamente nas amostras próximas. Ou seja, assim, eles levam em consideração principalmente se a amostra se comporta de forma regular. Um exemplo disso poderia ser a média móvel, que avalia a média das amostras dentro de certo raio para determinar o valor do ponto sem amostra. E o outro tipo de método de interpolação são os métodos geoestatísticos, que utilizam a relação estatística entre as amostras levantadas. Eles levam em conta principalmente a autocorrelação dos dados, as relações estatísticas entre os pontos. Por isso que, além de produzir uma previsão, eles também produzem um nível de certeza do resultado, que aí eles agem em conjunto com o caminho para se utilizar esse tipo de dados. Como exemplo, o Kriging é um dos métodos de interpolação geoestatístico, que assume que a distância ou direção dos pontos reflete uma correlação espacial que pode ser usada para explicar a variação da superfície. Então, a gente tem algumas indicações de softwares que a gente pode utilizar para a geoestatística, também conhecida como estatística espacial. Entre eles, já está o R, que a gente já conhece, que é um software flexível para vários tipos de análises, e usando os pacotes SPDEP e o grupo RGEL, você vai encontrar algumas ferramentas que vão auxiliar a análise regional e a econometria espacial. Então, através do R, a gente também vai conseguir fazer esse tipo de análise. Outro aplicativo é o STARS. O STARS é um software desenvolvido pela Universidade de San Diego, e ele vai servir tanto para estatísticas básicas espaciais, e ele é bom, ele é muito amplo, principalmente quando você quer relacionar um evento localizado no espaço e no tempo. Então, ele consegue fazer muito bem essa relação de dados espaciais e temporais. Outro software é o GeoDA. Ele é muito eficiente na questão de análise e econometria espacial, porque ele é simples, ele não usa muito base de dados igual o R, então você pode fazer com um comando simples feitos pelo mouse. Então, para quem quer fazer algumas análises mais simples, ele é bem poderoso, porém ele não é muito flexível e com ele não dá para aprofundar muitas análises. E, por último, o IPEAGEO, que é um software gratuito, ele é um software brasileiro desenvolvido por órgãos governamentais. Ele vai ter funcionalidades estatísticas de georreferenciamento. Ele é muito utilizado hoje para a área de ciências rurais, porque ele vai facilitar o cadastro ambiental rural, o licenciamento, então ele tem bastante utilidade dentro desse âmbito. Então, quais são as aplicabilidades quais seriam as aplicabilidades da estatística espacial? Hoje, a gente sabe que a estatística espacial ela vai poder ser utilizada em qualquer tipo de estudo que ele vai ter algum tipo de referência geográfica. Mas existem algumas áreas que ela é utilizada com mais frequência. Primeiro, na geologia e ciências similares, para localização de topologia, estudo de rochas, de localização de solo. Então, hoje ela é muito utilizada também nas ciências do solo. Então, são assuntos que eles dependem muito da localização geográfica. Ele também vai ser muito utilizado nas ciências rurais e nas ciências ambientais, principalmente no âmbito de licenciamento ambiental, do controle de unidades de preservação, de unidades de conservação, as UCs. Nas ciências rurais, hoje ele é muito utilizado no CAR, que é o Cadastro Ambiental Rural, alguns tipos de licenciamento e programas necessitam que haja um estudo geográfico sobre a região, então ele vai ser utilizado, como no processamento de imagens de georreferenciamento. Então, para estudos de georreferenciamento e processamento de imagens, então esses aplicativos, esses softwares serão muito utilizados. Também no estudo de saúde, então, estudos de epidemias, pandemias, distribuição de doenças, até no estudo da distribuição dos serviços do SUS, ele também vai ser muito utilizado, mas, enfim, ele pode ser utilizado em qualquer área que, de alguma forma, possua algum tipo de referência geográfica. Então, por exemplo, no estudo de criminologia, distribuição de crimes no Brasil, de homicídios, a gente também vai poder aplicar estatística espacial.
Assim, dentre as aplicabilidades, a gente escolheu falar um pouco mais sobre a aplicação à saúde, porque esse tipo de dados é frequentemente utilizado nesse âmbito. Assim, no Brasil, existem várias instituições que trabalham e realizam pesquisas utilizando esse geoprocessamento e saúde. Como, por exemplo, algumas aplicações desse trabalho, nós temos os trabalhos sobre planejamento e implementação de uma base de dados, contendo informações sobre lactentes, o trabalho que envolve o estudo de variações espaciais nas doenças, mortalidade e etc. Em áreas pequenas e também em áreas grandes. Trabalho também que estuda a distribuição da mortalidade por homicídios e acidentes com veículos a motor. Também existem trabalhos que avaliam a distribuição espacial dos serviços do SUS, como Maria Fernanda falou. Esse tipo de dados também pode ser utilizado para mapear as áreas em volta do SUS. Eu vou falar um pouco mais sobre isso mais para frente. Para utilizar esse tipo de dados na aplicação à saúde, são passados por várias etapas. Dentre essas etapas, tem os estudos ecológicos. Eles têm como principais objetivos a identificação de regiões sobre risco em relação à média global e a busca de fatores potencialmente explicativos dos diferenciais de incidência. E aí, para isso, considera-se principalmente as duas coisas: a estrutura da dependência entre amostras e a flutuação aleatória dos indicadores ecológicos. Dentro dos estudos ecológicos, são predominantes assim, a atenção para esses dois tópicos: regressão ecológica e indivíduos e regiões. A regressão ecológica é feita assim, usualmente pelos modelos denominados de CAR, ou CAR, Conditional Auto-Regressive. Regressão autocondicional. Onde se inclui na regressão linear um efeito aleatório condicionado pela vizinhança. Faz a regressão linear utilizando as amostras, considerando o todo e a vizinhança daquela situação, do ponto geográfico onde aquela amostra se encontra. Quando falamos dos tópicos de indivíduos e regiões, esse tópico busca tratar simultaneamente aspectos do indivíduo e aspectos socioambientais, ou seja, a relação da amostra com o ambiente em que ela se encontra, partindo da localização pontual da residência e tratando o espaço como superfície contínua. Aí, depois que vem aquela parte do mapeamento do SUS, que é o uso de serviços de saúde. Pode passar. A geoestatística também pode ser usada para determinar o uso de serviços de saúde, analisando a demografia e as rotas de ambulância, por exemplo. Quando são trabalhados esse tipo de análise, são considerados dois tópicos principais: as áreas de cobertura e as redes. As áreas de cobertura são relacionadas às unidades de saúde, as UPAs, que são consideradas as áreas em que elas alcançam, porque quando é instalada uma UPA, é considerada a área provável que as pessoas poderiam chegar a ela, que é o denominada os mercados das unidades. Esses mercados são as áreas em que as pessoas que estão em volta da UPA vão utilizar ela. E as redes. Essas redes, o estudo delas se baseia no conceito de fluxo dos pacientes. Ou seja, é quase como se cada unidade fosse um nó e a rede fosse aquela área. Normalmente é uma área bem grande. E os nós têm ligações com outros nós, e esses nós formam os fluxos das pessoas. E esses dados são utilizados para determinar o fluxo de movimentação de cada paciente. Como, por exemplo, quanto uma unidade relacionada à outra é mais movimentada. E assim é mais fácil determinar qual unidade está sendo mais utilizada, como os pacientes podem ser remanejados entre as unidades e outras coisas. Nosso trabalho foi isso. A gente espera que vocês tenham entendido e compreendido.
É Eu isso, acho que foi gente. isso. Obrigada. A gente espera que vocês tenham entendido.